Nem todos os pastores estão preparados para receber lésbicas, gays. Sua filha é sapatona. Com 14 anos, você começou a ter um desejo homossexual. Eu só usava roupa de homem. Você aceitou Jesus de cueca. Cueca, só usava roupa de homem. E com o boné da Nike, o blusão da Marralo, Fabrício brigando comigo a tirar o boné. Eu digo, sai, quem é Jesus pra eu tirar boné? Peraí, Sai Deus daí. usou um ex-homossexual para evangelizar uma mulher que hoje é ex-lésbica. Sim, Fabrício entrava lá em casa pra orar e a minha companheira fumando maconha e Fabrício orando. Na minha cabeça eu era homem. O crente lá na rua onde eu moro não me evangelizava. Que eu e meu irmão a gente fez fechar essa igreja. Eu e meu irmão, a gente disputava a mulher. Às vezes os amigos dele falavam assim, rapaz, você tem uma irmã sapatona? aí ele dizia assim... Isso é maravilhoso. Eu fico imaginando, contando isso aí, eu fico imaginando a cena. Aí ele dizia assim, minha irmã é sapatona, pega mais mulher do que vocês. A minha convidada de hoje é a Luciana Lopo. Hoje, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mas outrora, ela carregou um testemunho muito forte. Deus tirou ela do mundo do homossexualismo, do lesbianismo, correto? Sim. E Luciana vai bater um papo aqui com a gente hoje, aqui no canal da TV Shalom, nesse podcast. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. Seja muito bem-vinda, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Amém, obrigado. Pode mandar um recado pro povo aí. Quero agradecer a Deus, né? Hoje aqui está sendo um cumprimento da promessa que há 4 anos atrás o Senhor ele fez na minha vida. Agradecer aos meus pastores, estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Agradecer ao meu pai na fé, missionário Fabrício, que inclusive está aqui conosco no estúdio. Já falei, repito, não faço podcast sozinho com mulher. Não é que eu não confio em mim, mas é só por prudência e sabedoria mesmo. Sozinho aqui eu nunca fico. E Fabrício está ali conosco. É porque a voz dele é de trovão, entendeu? Dá um brado aí, profeta. Ô, glória! Ele tá aqui. E agradecer ao Senhor, né? Por mais essa oportunidade, eu ainda tô aprendendo a falar, aprendendo a me pronunciar, mas o Senhor, ele diz que vai e abre a tua boca e que o nome do Senhor seja glorificado. Quero agradecer ao Senhor por essa Amém. oportunidade e tô aqui. Quanto tempo no evangelho já? Por misericórdia, 4 anos e alguns meses. Vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer, a gente bateu um papo rápido aqui enquanto tava ajustando as câmeras, entendeu? Eu já conheci, ela já me contou um pouco sobre esse processo. Não muita coisa que eu gosto de entender aqui agora na mesa, de fato, é o que está acontecendo. Mas o que eu vou lhe perguntar, você nem imagina. A Luciana Lopo de hoje tem a oportunidade, com a mente de hoje, pensando com a cabeça de hoje, do jeitinho que pensa hoje, tem a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e volta 4 anos no passado e se encontra com a Luciana de 4 anos atrás. Quais seriam os 3 conselhos que a Luciana de hoje daria a Luciana de 4 anos atrás? Honrar teu pai e tua mãe. Por quê? Porque eu não queria saber, principalmente da minha mãe. Eu achava que a minha mãe estava com interesse na minha vida financeira, que a minha mãe não me amava. Eu achava que ela só queria mesmo dinheiro. Só. Então o primeiro conselho que você dá é honrar pai e mãe. e mãe. É o nosso primeiro ministério, é a família. Mais pra frente vocês vão saber, tem pouco tempo que eu perdi minha mãe. E pra glória de Deus eu consegui. O Senhor ele me deu essa oportunidade de viver o que eu não tinha vivido outrora com minha mãe. Segundo conselho. O segundo conselho que eu dou pra Luciana é... A de 4 anos atrás. Sim. A Luciana de antigamente, ela não pensava nas consequências. Ela fazia, ela ofendia, ela magoava as pessoas. Ela achava que o mundo girava em torno dela. Era como ela queria. E um dos maiores defeitos que a Luciana tinha era querer comprar as pessoas. Luciana não tinha caráter. Luciana comprava, achava que era tudo à base do dinheiro, como ela queria, da forma que ela queria. O que é mais, antes de você falar qual é a terceira, na cabeça que você tem hoje, o que é mais importante? Um dom ou o seu caráter? Boa pergunta. O dom. Porque o Senhor derramando o dom sobre as nossas vidas, automaticamente o nosso caráter ele é quebrado. E com o dom, você aperfeiçoa o que o Senhor lhe deu,
Porque o Senhor ele não vai tomar. E o seu caráter ele muda. Porque o próprio Espírito Santo de Deus ele se encarrega de mudar isso. E por mais que você não queira, o Senhor vai lá, quebra e refaz. Porque o vaso ele só vai para o olheiro, para arquibancada, para prateleira, vitrine. isso, para vitrine, quando ele está refeito. E isso é através do dom do Espírito, perdão. Então, você tendo o dom, o seu caráter muda. Quando o oleiro não era um oleiro de verdade, né, de honra, e às vezes no processo o vaso quebrava, e para ele não perder, isso o oleiro negativo, para ele não perder, ele pegava o vaso, ele pegava um pouco de cera e passava na rachadura do vaso. Pintava o vaso e botava na prateleira. Quando chegava alguém para comprar o vaso e a pessoa era muito experiente, a pessoa sabia que alguns oleiros pegavam o vaso rachado para poder vender e passava a cera na rachadura, a pessoa pegava o vaso e dizia: eu quero um vaso sem cera. Da onde se origina sinceridade. Eu quero um vaso sincero. Um vaso sem cera. É forte, Brasil. Forte. E a melhor ferramenta que esse comprador usava para saber se o vaso era sem cera, era um vaso sincero, era pegar o vaso e colocar na luz. Porque quando eu colocava na luz, mostrava a rachadura dele. Porque só tem um lugar onde de fato nós mostramos quem nós somos, é diante da luz. E a luz é Jesus. Então, diante dele não tem falsidade, nós temos que ser sinceros. Agora, bora falar um pouco sobre Luciana. Quando foi que você começou a sentir... Tem gente que não gosta, não, fica só fazendo pergunta. Eu acho que vai ter um certo intuito. Sim. Saber um pouco sobre alguns problemas que você passou, não é para honrar o testemunho, porque não é o testemunho que salva. O seu testemunho ele pode mostrar alguém que veio do mesmo processo que você veio, que teve solução, e que a solução é Jesus. E daqui para frente nós vamos falar um pouco sobre quais são as estratégias que você tem usado para permanecer firme com Jesus. Então assim, quando foi que você começou a sentir o desejo homossexual? Você tinha mais ou menos com que idade? Meu sonho era ser jogadora de futebol. Quem me conhece sabe. Desde pequena eu sempre fui chamada para gincanas e outros torneios lá. Inclusive, alguns torneios eu cheguei até a disputar com homem. E o futebol feminino, 90% é lésbica, é homossexual. E ali foi quando eu me descobri. Em um vestiário, nós tínhamos ganho um campeonato. E aí foi quando eu olhei para uma menina e eu senti algo diferente. E ali, né... Você tinha que idade? 14 anos. E ali foi quando eu entendi que até então a velha Luciana, a velha criatura, tinha um desejo por mulher. E ali foi quando eu comecei, dei o primeiro beijo naquela pessoa. Com 14 anos? 14 anos. E aí, com 14 anos, eu tive a primeira relação. Eu achei um pouco estranho, né? Eu senti algo um pouco diferente. Mas depois dessa relação que eu tive com ela, eu tive a certeza de que era o homossexualismo, era a mulher que eu queria, que eu amava, que eu sentia prazer, que eu sentia tudo. Era a mulher, 14 anos. 14 anos de idade. 14. Eu queria que você que está assistindo não saísse desse podcast e que você não dê uma opinião de forma desequilibrada sem antes assistir até o final. Tem gente que por uma pequena fala nossa aqui pode querer deturpar o assunto da conversa, mas o intuito aqui não é isso. O intuito é glorificar Jesus pelas mudanças que ele tem feito na sua vida. E uma pergunta que eu tenho para lhe fazer: hoje você não tem mais nenhum tipo de sentimento que possa te levar a uma queda homossexual? Ou você ainda luta contra ou você ainda tem um espinho que você luta diariamente para poder estar de pé? Espinho todos nós temos. Até como Paulo pediu ao Senhor e o Senhor disse que não, que iria deixar. Eu tenho o meu espinho, o Senhor tem, todos nós temos. Mas quem tem um encontro com Jesus não continua, não permanece da mesma forma. Hoje eu sou liberta, lavada pelo sangue de Jesus. Hoje eu não sinto mais nada por mulher. Às vezes a gente não vigia, né? Fica 1-2 dias sem jejuar, sem ler Bíblia, e o diabo ele tenta. Mas a gente vai pro joelho, a gente repreende, a gente levanta um clamor, a gente jejua dobrado, e toda aquela vontade que o diabo acha que coloca na nossa mente,
cai por terra. Isso é muito forte. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Com 14 anos, você começou a ter um desejo homossexual. Sim. Mas você teve um encontro sexual com um homem na sua vida já? Não, nunca. Eu nunca tive relação com homem. Eu beijava alguns amigos de boate. Na porta de boate, quando via algumas mulheres, né, que a gente E falava... beijava por quê? Pra poder a mulher achar que a gente era heterossexual. Ah. Aí juntava bebida, uísque, tudo, né? Aí dizia assim, amigo, vem cá, ó, me dá um beijo de novela pra poder ela acreditar que eu tô com você. Ou que eu gosto de Sim. homem, né? E aí eu dizia, ah, tá. E dava um beijo, mas tinha Mas nojo. você não conhece relação... Não, com Com homem homem. nunca tive relação nenhuma. Apenas beijo com amigos. Amigos. Você pretende permanecer a sua vida sem conhecer um varão? Ou você quer constituir família, ter filhos? Não. Eu peço a Jesus todo dia. Jesus, manda meu varão, Jesus. Eu quero. Já, o Senhor já me deu sonho, eu carregando minha filha. E o Senhor já me deu nome. Eu ia perguntar isso agora, O velho. Senhor me disse, Eu ia perguntar agora. o Senhor usou uma pastora e falou pra mim assim, vai ter uma menina e um menino. O nome do menino vai ser Lucas e da menina vai ser Ana. E eu todos os dias, irmãos, todos os dias, pastor, falo, Jesus, cadê meu varão? Já pintou algum pretendente na área? Já tava há pouco tempo, eu tive uma experiência. Orar, né? Orar com o varão. Sim, o Senhor tem suas formas de trabalhar, né? Eu tava muito triste porque eu tinha sepultado minha mãe. E aí o Senhor disse, agora eu vou lá na vida sentimental dela, vou dar uma mexidinha. E aí eu conheci uma pessoa, a gente se aproximou. Ele foi na casa dos meus pastores, que quando eu perdi minha mãe eu passei a morar com meus pastores. Não E perca aí- a linha do raciocínio, só pra eu não perder isso aqui. Tem quanto tempo que você perdeu sua mãe? 6 meses. 6 meses. E aí ele pediu pra orar comigo e eu fiquei feliz. E por alguns instantes ali aquela dor do luto amenizou. E eu me descobri mais ainda como mulher. E é muito lindo essa parte, porque eu nunca usei calcinha, eu nunca usei sutiã. Você usava roupa íntima masculina? Sim, sim. Às vezes, irmãos, Eu vou mostrar algum lugar aqui, uma foto dela aqui, no caso, antes de Jesus chegar na vida, porque a gente tá vendo aqui hoje a mulher bem aparelhada, cabelo arrumadinho, vi que tá com um brinquinho aqui, tá bem maquiada, Sim. tal, tudo certinho. Mas outrora sua aparência não tinha nada a ver com a aparência de hoje. Não. Eu dizia que eu era homem, que eu ia ser homem, que eu nunca ia usar salto, que eu queria, agora há pouco tempo, era o cabelo de Neymar, e eu queria ser homem. Eu dizia que eu era homem, nunca usei sutiã nem calcinha, e até hoje, às vezes, assim, a gente tá um pouco de pressa, né, pra ir pro culto, eu digo, meu Deus, eu não vou acertar, colocar o sutiã, Jesus, me ajuda aqui, meu pai. E ainda tem um pouquinho de, né, E usava o que antigamente? cueca e top. Top, aqueles top de nadadora. E- Então, tirar as curvas femininas a roupa era proposital pra isso, pra não Sim, ter curvas. Sim. Pra ficar parecido com um homem, bicho Sim, quadradão, assim. Isso. Eu queria ser homem. E eu me achava verdadeiramente um homem. Pensamento de homem. Minha especialidade era acabar casamento. Como assim? Eu só queria mulher casada. Eu não. A velha Luciana, Isso, a velha sim. criatura. Só queria mulher casada e mulher, né? Agora, de dinheiro. Isso agora, Tivesse por que dinheiro. mulher? Por que essa questão? Por que mulher casada? Porque o que age, o homossexualismo, ele é um espírito, né? E todo espírito maligno, ele tem suas áreas. E na minha vida ele agia dessa forma. Porque quem fez a família, quem ama a família é o Senhor. O diabo, ele vem para destruir a família. Verdade. Então o que estava por trás de mim, eu chegava, eu prometia várias coisas para as mulheres. Eu pedia logo em namoro e eu dizia, vou levar para conhecer minha família. Como se fosse um casal normal, assim, como... Sim, eu dizia que eu amava, que eu nunca tinha beijado aquele beijo, aquela boca, eu nunca tinha tido aquela relação sexual daquela forma e que eu amava. E eu inventava muita coisa para as mulheres. E aí eu dizia assim, ó, vá lá com seu marido, termine. Eu tô mandando, termine o seu casamento. Ah, mas eu tenho filho, não me importa, largue filho, largue tudo. Mas você não falava como tá falando aqui, não, né? Tinha um jeitão Sim, brabão, né? sim, Machão. sim, Bora, eu quero agora, eu tô mandando. Se você me ama, prove aí que você me ama. Prove que você me ama, venha ficar comigo. Aí a mulher ia lá, terminava, quando voltava, dizia, agora eu não quero você mais, não. Então o inimigo
além de querer mudar o que Deus fez na sua vida, que você nasceu mulher, Sim, ele sim, também sim. te usava para poder destruir casamentos. Sim, era o que eu mais, a velha Luciana, a velha criatura, mais gostava de fazer. Você só teve assim alguma relação homossexual? Quando é mulher com mulher também é homossexual que chama, é? Sim, sim, sim. Ou você tinha uma parceira mesmo? Eu fui casada há 13 anos. E 13 anos, 13 anos. com a mesma mulher? Com a mesma mulher. Agora sim, eu não queria, eu não aceitava que ela me traísse. Eu não dizia que eu traía ela, mas eu aprontava demais. Eu já cheguei carnaval de a gente ir pro Beco da Off, na Barra, e eu levar a mulher pra dentro de casa, botar na mesma cama que ela, e ela perguntar quem é, amor. E eu dizia assim, não, é uma amiga do trabalho que perdeu o ônibus, e ela dormir do lado e eu virar e ter relação com a mulher e ela do meu lado. Então o seu comportamento homossexual é como se você fosse. Você achava que era um homem mesmo. Sim, na minha cabeça eu era homem. Era homem, eu fazia pé de cabelo, tudo era homem. Trabalho. Eu, Você trabalhava? eu estagiava, depois eu fui trabalhar em uma pizzaria. Depois o senhor, né? Porque o senhor tem suas formas de trabalhar, o senhor permitiu eu abrir minha própria pizzaria. Glória a Deus. E aí foi quando o nariz subiu mesmo, a arrogância. E ali eu fazia 200, 300 reais, fechava a pizzaria e ia pra boate. Acabar casamento e tocar terror e fazer tudo que você imaginar de ruim eu fazia. Você aceitou Jesus, Jesus lhe aceitou. Você lembra como foi a experiência? Sim, Lembra? sim. Você pode contar um pouco pra gente? Sim, claro. Foi. Fabrício, ele foi morar lá, do lado do prédio onde eu morava. E todas as vezes que eu tava mal, porque a gente bebe, a gente curte, a gente brinca, só que tem uma hora que vem a tristeza. O vazio. E é naquele momento que ali é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não tinha esse entendimento. E quem é que passava? Fabrício. Todas as vezes que eu tava mal, que eu tava triste, que vinha um acusador, que vinha, né? Fabrício passava, largava uma palavra. E eu dizia, rapaz, esses crentes é miserável. Crente lá na rua onde eu moro não me evangelizava. E hoje, onde a pizzaria era uma igreja, que eu e meu irmão, a gente fez fechar essa igreja. Eu e Lucas, meu irmão, a gente era Paulo, a gente era perseguidor. Crente nenhum me evangelizava lá. E aí, quando foi uma sexta-feira, eu vendi, pastor, como nunca tinha vendido na pizzaria. Só que é tudo em cartão. E antigamente o que a gente vendia na sexta, a gente só pegava na segunda. E eu falei, meu Deus, e como é que eu vou trabalhar amanhã? Flávia, que era a minha companheira. E aí eu cheguei lá e tudo que eu pedia ela me dava. Como se fosse marido e mulher mesmo. Sim, sim, a gente usava aliança, tudo que o senhor imaginar. E aí eu fui pedir o dinheiro emprestado pra ela, ela disse que não. E ali em pleno sábado eu fechei a pizzaria e fui pra casa. E cheguei em casa e eu comecei a orar na janela e pedi, né? Eu só sabia Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bem de seus votos. Eu só sabia isso e fumando. Fumando e não tinha dinheiro pra comprar cerveja, não tinha dinheiro pra nada. E eu falei, Jesus, e agora? Eu tomei um banho e fiquei em pleno sábado em casa. E eu falei, ó Jesus, se o Senhor existe, se o Senhor é de verdade, o Senhor vai mandar a providência que eu preciso. Me arrumei, tomei um banho, aí eu ouvi uma voz dizendo assim, saia. Aí eu olhei assim e falei, poxa, 11h30, hoje eu não bebi. Você arrumou o quê? Assim, botou um vestidinho? Não, eu só usava roupa de homem. Cueca, só usava roupa de homem. E aí eu Peraí, você tá me dizendo que você aceitou Jesus de cueca? Sim. Essa mulher que tá aqui na minha frente aceitou Jesus de cueca? Sim. Com o boné da Nike, o blusão da Marralo, Fabrício brigando comigo na igreja, a missionária pra eu tirar o boné. Eu digo, sai, quem é Jesus pra eu tirar boné? Peraí, Sai Deus daí. usou um ex-homossexual para evangelizar uma mulher que hoje é ex-lésbica. Sim, Fabrício entrava lá em casa pra orar e a minha companheira fumando maconha e Fabrício orando. Fabrício orava e levantava a mão e Não vai profetizava. bater nada aqui hoje. É mesmo. E ela barrunfava na cara de Fabrício. E meu aniversário ficou marcado. O Fabrício estava na penitenciária fazendo a obra. E eu fiquei o dia todo sem beber. Pastor, enquanto eu não tomava um, eu não parava de tremer. Como é que chama isso? Eu ia me internar nos Alcoólicos Anônimos, meu avô. Você ficava tremendo, só se aquietava. Eu não segurava nada, eu não pegava um copo, uma garrafa, nada. Sim. Enquanto eu não batesse era um milome, um conhaque, uma 51. E aí eu começava. Isso o quê? Meio-dia, 2 horas da tarde? De manhã, quando eu acordava. Eu não escovava os dentes, não.
Eu já ia direto, já. Sua parte, a sua escova era um copo e uma dose. E uma pacaia. Que depois... Rapaz, Jesus é maravilhoso. Porque no final já não tinha mais dinheiro, né? Eu fico imaginando essa cena, velho. Eu fico imaginando você no apartamento, toda de homem, Sim. com a sua parceira. Sua parceira fumando maconha. Fabrício falando de Jesus, orando. Do jeito que ele ora, estremecendo tudo, com essa voz de trovão dele. A mulher barrufando a fumaça de maconha na cara de Fabrício se repreendendo no nome de Jesus. Isso. E eu fiquei esse aniversário o dia todo sem beber. Que eu prometi a ele que eu não ia beber. E Fabrício é assim. Fabrício marca 1h da tarde e chega às 7h da noite. Não, às vezes ele chega às 6h45. Fabrício E aí, nesse aniversário, Fabrício foi lá orar. E ali, Deus já tinha tido encontro comigo, mas eu não entendia, né? Não sabia. E ali, Fabrício orou e eu me quebrantei, chorei. E eu falava, Jesus, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar. Só que quanto mais eu pedia, orando Ave Maria na janela, mais eu fumava, mais eu bebia. Mas ficava nervosa ali. E aí, nesse sábado, eu desci. Quando eu cheguei na esquina, meu irmão, ouvindo harmonia, aquela harmonia das antigas, mandei harmonia meu cavaco chorar. É Xande? Sim. Aí ele, vem a minha irmã. Rapaz, tem 2 mulheres pra gente pegar ali. Aí eu dizia, pô, velho. Como se você fosse um homem. Eu e meu irmão, a gente disputava a mulher. Oxi. Às vezes os amigos dele falavam assim, rapaz, você tem uma irmã sapatona? aí ele dizia assim... Isso é maravilhoso, velho. Eu fico imaginando, velho. Você tá contando isso aí? Eu fico imaginando a cena, velho. Aí ele dizia assim, minha irmã é sapatona, pega mais mulher do que vocês. Aí os meninos parou de alugar meu irmão lá na rua. Porque ele dava a resposta, Sim. né? E aí ele dizia, bora ali, tem 2 mulheres pra gente pegar, não sei o que. Eu falei, pô, Lucas, eu tô sem dinheiro, velho. O dinheiro só vai entrar segunda-feira. Até essa questão do homem dizer que tem que bancar, você tinha que ter esse compromisso. Você achava que tinha que ter esse compromisso. Aí ele puxou a carteira assim, ele falou, pai, tome meu cartão de crédito, tome a senha e a gente vai bagaçar. Aí eu falei assim, Aí peguei, virei, eu falei, Jesus, eu acho que o senhor existe mesmo, viu? Porque lá eu me arrumando, eu falei, o quê? Jesus, se o senhor existe, se o senhor é de verdade, eu preciso trabalhar, eu preciso comprar as coisas da pizzaria. E assim, meu irmão Não é de soltar moeda fácil, não. E aí ele me deu o cartão de crédito com senha, com tudo. E creia, pastor, eu não pensei em momento nenhum em sair com ele. Eu pensei em comprar os materiais, né, para abrir a pizzaria e trabalhar. E aí na esquina lá da rua, né, o pessoal tinha aberto um bar lá. E tava aquele sambão, aquela coisa, e a galera cheirando cocaína, fumando maconha. E aí uma amiga chamou, falou, Lu, senta aqui. Aí eu falei assim, diga aí, minha benção. Aí ela falou, rapaz, senta aqui, bota uma. Eu falei, pô, tô dura. Ela, peraí, rapaz, você paga pra todo mundo, hoje quem vai pagar pra você sou eu. Eu digo, ó, Jesus, ainda bem, viu? Aí sentei, só que eu disse assim, eu não vou sair por baixo. Chamei a dona. Ela disse, se você quiser até o freezer todo, eu te vendo. Depois você me paga. Eu digo, oxe, é por aqui mesmo. Quando eu sentei, aí eu falei assim, pô, Jesus, eu prometi que eu não ia beber hoje. Era seu aniversário. Não, isso já foi depois. Sim. Meu aniversário, o Fabrício orou, a gente chorou e tal. O Fabrício foi pra casa. E eu fiquei em casa com ela, né? Aí foi já quando eu aceitei, quando eu tive o encontro com Jesus, em dezembro. E aí eu lá sentei na mesa e comecei a beber. E a gente começou, né, e tal, conversar. E eu tinha tido um sonho nessa semana. Eu sonhei minha mãe morrendo. E vinha uma pessoa da cabeça branca me chamar. E dizia assim, ó, você tem que ir pra igreja. Você tem que aceitar Jesus. Isso eu acordei. Porque minha mãe não morava comigo. Eu tinha raiva da minha mãe. Eu achava que ela queria só o meu dinheiro. E aí eu fiquei, essa minha amiga falando assim, oi, todo cigarro que ela acendia, ela me dava e dizia, é o nosso pacto. E eu, é isso mesmo, amiga, não sei o que, achando que era o pacto de amigas. Sim. E aí foi quando aquilo ali começou a me incomodar e eu saí dali. Vai falar. Quando eu saí, ela bateu no meu ombro e disse assim, ó, pra você saber que sou eu, teu Deus, essa semana você sonhou comigo. Quem falou isso? Essa minha amiga que tava comigo na mesa. Deus usou ela pra você ali? Foi. Aí ela era evangélica? Não, ela tava cheirando cocaína, bebendo comigo. E Deus usou? Foi. Aí ela disse assim, ó, pra saber que sou eu, teu Deus. Eu te dei um sonho essa semana, você enterrando sua mãe. Eu parei. Ela também era lésbica? Não. Ela é heterossexual. E aí eu parei assim, olhei pra ela. Aí ela disse assim, olha, você conhece a história de Jó? Eu falei assim, pô, rapaz, falar de igreja, pô, de Bíblia aqui. Todo mundo sabe que você bota os crentes pra correr. Você tava num bar.
na esquina da rua onde eu moro. É, A galera bebendo, cheirando cocaína assim na mesa, e eu fumando, e aquela coisa toda. E aí, você era lésbica? sim, eu de boné, de camiseta, de tudo. E Deus usou a pessoa que estava ali bebendo com você Sim. para ali falar da Bíblia. Que me chamou e disse assim, ó, eu vou pagar pra você hoje, porque eu não tinha dinheiro. Meu irmão me prestou o cartão de crédito. Sim. Só que naquela época não tinha Pix, os bares não aceitavam cartão. E aí ela falou pra mim, você conhece a história de Jó? Eu parei. Falar de Bíblia agora. Aqui. Parece que a galera que tava ao redor, paredão, som, parece que tinha dado um pause. Sim. E todo mundo parou e só ficou eu e ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, ela não, Deus. Isso. Virou pra mim e falou assim, ó, eu vou tirar tudo de você. Eu vou começar pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua afilhada, pelos seus avós e pela sua pizzaria. Eu parei, eu disse, meu Deus, que brincadeira é essa? Só veio Fabrício na minha cabeça. Aí quando eu peguei o celular, aí já foi o inimigo que ela já manifestou de forma terrível. Ela falou assim, se você procurar aquele homem de branco, eu vou lhe matar. Eu parei. E eu não sabia o que fazer ali. E aí era o diabo e Deus falando. Aí teve uma hora que Deus falou assim pra mim, ó, vá na minha casa, vá me buscar. E eu parava, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E todo mundo ao redor, parecendo que deu aquele pause, todo mundo parou. E aí eu consegui pegar o celular e ligar pra Fabrício, porque Fabrício falou pra mim a hora que você precisar. E aí Fabrício, vem aqui, Fabrício, pelo amor de Deus, vem aqui. Me aí, acuda. Quando eu virei, ela pegou no meu braço e disse assim, esse é o último aviso que eu lhe dou. Olha quantos livramentos eu já lhe dei. Tu és a missionária da minha casa. E largou o meu braço. No mesmo instante que Deus lhe deu um alerta, o inimigo se manifestou para lhe fazer uma ameaça. Sim, sim. Se eu tivesse procurado ele, se eu fosse para a igreja, ia me matar. E aí, quando o Fabrício chegou, eu abracei Fabrício e só fazia chorar, chorar, chorar. E eu chorava e Fabrício, o que é, o que é? Aí eu disse, Fabrício, me leve na igreja. Isso no sábado. Sim. Fabrício disse amanhã. Eu digo, amanhã não, eu vou ganhar meu dinheiro. Primeiro, o mais importante é o meu dinheiro. Quem é Deus? Quem é Jesus? Ó. Aí fui abrir a pizzaria. Foi um domingo que eu nunca vendi na minha vida. Foi aquele domingo. Aí nasci. Mas você não. Mas Deus não já falou que ia ali provar? Isso foi no caso no sábado. Isso, mas logo depois ali você ainda estava prosperando. Sim, isso foi no dia seguinte logo. No domingo. Eu peguei o cartão do meu irmão, comprei tudo, botei lá na pizzaria e trabalhei. Aí chamei minha avó e falei, manhã, eu vou pra igreja. Minha avó, aquelas canelas de fogo, de oração, meu avô. Aí manhã parou assim, olhou pra mim. Aí meu irmão, para, rapaz, você vai pra igreja? Você vai fazer o que em igreja, rapaz? Aí eu disse, eu vou. Aí acordei no domingo, tremendo. Aí eu disse, meu Deus, eu vou tomar uma, Jesus vai me perdoar. Parar de tremer. Eu não segurava nada. A mão era assim, ó. É tipo abstinência, é? Isso. Aí eu olhava assim pra pacaia, olhava, eu disse, vou fumar, não vou. Aí segurei até quase meio-dia, aí depois não aguentei, fumei. Fumei o dia inteiro. E Fabrício marcou comigo 6 horas. Sabe que hora Fabrício chegou? 8 horas da noite. Pra te levar pra igreja. Foi. Aí eu lembro que passou uma pastora, aí eu chamei, pastora, por favor. Ela veio, eu disse, onde é a igreja do pastor Dejan aqui? Aí ela falou assim, pra que você quer saber? Aí eu disse, não, porque Fabrício ficou de me levar e eu vou na igreja. E ela emprestou a boca a Satanás. Porque às vezes Satanás usa a pessoa, mas às vezes é a pessoa que usa Satanás. E aí ela falou assim, você na igreja? Eu disse, sim, eu na igreja. E aí ela saiu dando risada e não me disse onde era a igreja do pastor Dejan. Então essa irmã não botou fé que tinha jeito para o seu problema. Não. Lá onde eu moro até hoje, as pessoas não acreditam, não creem na minha libertação. As pessoas até hoje. É um processo. É. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí quando deu 8h30, eu digo, ele não vem mais não. Aí mãe, a minha avó, minha filha, não sei o quê. Eu digo, não. Aí cheguei no bar, comprei uma caixa de cerveja. Comprei uma carteira de cigarro e subi. Cheguei em casa, liguei a televisão, Netflix. Aí eu gostava de uma série lésbica. Tô lá e daqui a pouco Flávia chegou. Amor, eu falei, oi. Flávia é? A minha companheira, Sim, a companheira da velha Luciana, tinha. assim. Amor, não sei o que. Eu falei, Aí ela... E aí, rapaz, a igreja começou a rir. Não foi mesmo, não. Que tá vendo, rapaz, que eu disse a você, igreja, não sei o que. Eu digo, aí eu ainda xinguei até Fabrício, né? Aquele viadinho foi.
Aí não vou, aí ele não vai mais entrar aqui, viu, Flávia? Aí, Flávia, eu te avisei, tá vendo quando eu disse a você? Aí tá, tô lá, quando eu abri o latão, quem chega na porta? Fabrício. Aí eu disse, o que é, rapaz? Ele, bora pra igreja de colé, velho, eu sou otário, é? Ele, não sei o que, não sei o que, aquela ousadia do espírito dele. Ele falou, eu só saio daqui quando você foi, sentou no meu sofá, desligou a televisão e tomou a cerveja da minha mão. Pra você não beber, tirou o seu entretenimento da televisão? Foi. Aí Flávia fumando, né, coisa lá e voltou. Aí olhou assim. Aí eu disse assim, bora. Eu vou pra igreja pra esse cara parar de encher meu saco. Aí desci. Quando eu desci, ele falou, rapaz, você vai de boné? Eu digo, claro, meu boné da Nike caro. Ele aceitou Jesus de brinco. Quem é a igreja pra eu não ir de boné? Aí fui, passou, tá. Perto da igreja. Foi de calça, de bermuda? Fui de calça Saruel na época, era a calça Saruel que tava na fama, com a camisa, o blusão da Marralo, o boné da Nike. Não tinha feito o cabelo de Neymar e tinha que botar o boné. Quando chegou perto da igreja, eu falei a ele, rapaz, essa igreja é muito longe. Ele, para de reclamar, menina, não sei o que, você vai gostar. Eu falei, olha, eu tenho tantos anos de vida, eu nunca botei uns pés na igreja aqui, meu irmão. Ele, calma, não sei o que. Quando a gente atravessou a rua, começou o tiroteio. Muito tiro foi. Cosme de Farias. Lá no Cosme de Faria, na Baixa do Tubo. Tiroteio e eu, meu Deus, e agora ele bateu no colégio, na porta do colégio Oga. E aí, abra aqui, segurança, abra aqui pra socorrer a gente. E o segurança não abriu. Eu disse assim, eu vou me embora. Quando eu falei, eu vou me embora, apareceu uma irmã do lado. A irmã Daisy. Me segurou e disse, você já veio até aqui. Você não vai voltar mais, não. Ela de um lado e Fabrício do outro. E foi a pior batalha ali. Foi aquele dia. O inferno se levantando, porque não queria ali perder de jeito nenhum. E a gente passando pela rua da Vale e o tiroteio comendo. E nós três. Daisy segurando de um lado, Fabrício do outro e eu indo. E vai, gente. Quando chegou lá na porta da igreja, o movimento pentecostal achava que era macumba, candomblé. Eu disse, rapaz, vocês me trazem pro candomblé, pô? Pelo amor de Deus, minha cerveja em casa, meu cigarro, que é isso? Aí ele, rapaz, vambora, a igreja lotada, socada de gente. Aí eu disse, embora, eu vou ficar aqui. Ele, não, nossa cadeira, eu digo, não, lá na frente não. Aí Daisy veio, a gente foi. Chegou lá, todo mundo que entrava, orava, né, dobrava o joelho, eu dizia, gente, esse povo maluco, esse povo louco. E aí fiquei, aí senta menina, tira o boné. Aí eu disse, rapaz, eu não vou tirar o boné não. Senta, tira o boné, não tira. Aí deram a oportunidade à missionária Tina. Muito usada por Deus, mulher de Deus. E aí ela pegou o microfone pra louvar, pra tirar dízimo e oferta. Quando ela pegou o microfone pra tirar dízimo e oferta, ela virou pra mim e falou assim, ei, você, fique de pé. Eu falei, oxe, agora que eu sentei, rapaz, aí comecei dentro de mim a dar um monte de palavrão. Pô, minha cerveja em casa e tal, cadê Fabrício? Aí comecei a gritar, cadê Fabrício? Procurar Fabrício. Isso no culto? No culto. O altar cheio, um culto de libertação lá, dia de segunda-feira em Dejão, um culto muito cheio. E ali eu procurando, e aí ela falou assim, é com você que eu quero falar. Aí eu, quieta, ela aí disse, pra te provar que sou eu, teu Deus, você essa semana sonhou sepultando a sua mãe e eu tive um encontro com você naquela esquina, através da boca de fulano, assim, falei isso. Eu parei. E te dei livramento agora, nesse tiroteio. Eu parei. Quando eu parei, a lágrima começou a cair. Quando começou a cair, eu tirei o boné. Quando eu tirei o boné, eu tirei o blusão da Marralo. Inclusive, vou até tirar o meu aqui, que deu um calorzinho de Jeová. E aí, quando eu tirei, pastor, o blusão, ela falou, estou eu fechando a sepultura para sua mãe hoje. E eu te trouxe aqui. Eu aí me ajoelhei e falei, Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Glória quando eu me ajoelhei, e a igreja foi tomada de uma glória. As obreiras, e foi um chororô, e todo mundo me abraçando. E eu dizia, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero você. E nem ouvi a pregação, não precisou o apelo para mim. E ali eu sentei e fui abraçada por todos ali naquela igreja. E aquele dia ficou marcado para mim. Imagina dia a glória, 8 viu? de dezembro. 8 de dezembro de 2000. Estamos em 2023, 2019.
E ali eu aceitei Jesus e ali eu já não quis mais usar boné. Ali foi o último dia do boné. E aquele dia ali, Jesus já me libertou da bebida. Glória a Deus. A última vez. Foi aquele latão que eu ia dar uma golada que Fabrício tomou da minha mão. Foi naquele dia. E ali começou todo o processo na minha vida. E como iniciou esse processo de lutar contra o sentimento, contra esse sentimento homossexual? No dia seguinte você já não tinha mais o sentimento? Não. Eu continuei na igreja 1 ano morando com a minha companheira. Fumava ainda? 2 anos fumando na igreja. Agora, eu não aceitava a oportunidade. Eu não me achava digna de tocar no microfone. Quando queriam Isso me é dar a importante, oportunidade, eu não... Eu podre, eu suja daquele jeito. Isso é importante. Agora, eu participava de tudo. Eu ajudava em tudo. Uma coisa que até hoje eu amo fazer é limpar o banheiro da igreja. O que pouco a gente gosta. Eu amo limpar. É o momento que Deus mais fala comigo, é eu limpando o banheiro da igreja. Deixa eu aproveitar aqui para dar um corte nesse vídeo. 99,9% dos pregadores e cantores, principalmente aqueles que alcançam 10 centavos de fama, não gostam de limpar o banheiro da igreja. E se alguém pedir, eles sentem que está rebaixando eles. Quem falou isso, quem está falando isso é Derlan Mariano, pela misericórdia, proprietário da TV Shalom. Se você não gostou, você critica a minha fala. Cantores e pregadores não gostam de limpar o banheiro da igreja. E você que veio de um mundo tão cruel, né? Uma vida tão difícil, você tem prazer em limpar o banheiro da igreja. Sim. Eu louvo a Deus pela minha liderança, pela minha pastora, a pastora Jaqueline, que abaixo de Deus... Quer mandar um abraço, um alô? Sim. Uma saudação, fica à vontade. Meu pastor Genilson, minha pastora Jaqueline, presente de Deus na minha vida, são e vai ser para sempre os anjos de Deus, que quando eu queria mesmo pegar mulher, quando eu queria fumar, eu dizia a ela, eu falava para ela, já que eu quero. E ela dizia, vamos pro joelho agora, tá repreendido. E botava a mão na minha cabeça. E assim, eu não vou generalizar, mas nem todas as lideranças estão preparadas para receber o homossexual. Nossa, isso é muito forte. Você pode, olhando para aquela câmera, falar e melhorar essa fala olhando para aquela câmera ali. Nem todos os pastores estão preparados para receber lésbicas, gays, transexuais. Não estão. Não vou generalizar. No começo da minha caminhada, eu passei por algo, né? O meu antigo pastor, ele proibiu a minha antiga pastora de andar comigo. Isso quer dizer que existiu, eu vou falar existe porque isso é em todos os lugares, não estou acusando uma determinada igreja. Em todos os lugares existem pessoas, membros, lideranças, parte de lideranças que às vezes não estão preparadas para entender de onde você veio. Sim. E eles não dão voto de confiança. Então você está falando que existe ainda um preconceito, sim, mesmo que mínimo, ou de algumas pessoas, sim, relacionado a quem veio do homossexualismo. Então, tem varão que tem medo de deixar a varoa sozinha com você. Sim. E até porque o homossexualismo, o processo, ele não é hoje e amanhã tá ali. Não é dessa forma. Você pode chamar aí 10 homossexuais, vai falar a mesma coisa. Eles lutam diariamente. É uma luta constante. É todos os dias. Como eu te falei, se um dia eu fico sem jejuar, o diabo já vem na minha mente. Oi, fulana. Às vezes mulheres que eu não tenho nem mais contato, acham meu número da pizzaria e me ligam, Lu, oi, B. Oi, amor. Tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. É todos os dias. E os você tinha muito tranjeito? Tinha. Vou te passar foto. Ela vai mandar pra mim as fotos, o que tiver de vídeo, tudo. Tinha assim, sei lá, meio que é meio robozão, né? Sim, eu andava igual. Minha pastora, ela é minha mãe na fé, minha amiga, a Jaque. Ela fala, né? Ela me conhece muito mesmo. Ela me conhece até um pouco mais do que a minha própria mãe me conhecia. Porque foram 3 anos de processo de libertação, eu dormindo na casa deles, eles me abraçaram mesmo, eles me acolheram mesmo assim, sabe? O pastor sem ter ciúme de mim com ela. Então, ela sofreu na pele comigo, ela sentiu na pele comigo isso. E é todos os dias. Qualquer vacilo que você dá, às vezes o futebol feminino passando ali na televisão, tá repreendido, muda o canal. Porque vem logo... Você gostava de algum time de futebol específico? Vitória.
Vitória, eu fazia parte de uma torcida, né, organizada. Torcida, você então também foi de Sim. torcida organizada. Sim, não perdi um jogo. E a minha companheira, minha ex-companheira da velha vida, né? Ela é Bahia doente. Só que todo jogo do Vitória ela fazia questão de estar comigo. Me Não deixava acompanhar. você só. Se ela dizia, não, você vai lá pegar a mulher, você vai me trair. Eu dizia, o quê, rapaz? Eu sou a mais bonita que tem lá, é? Não tinha ciúme de você com um homem. Não. Com homem eu fazia o que eu queria, mas com mulher ela não deixava, não. Porque assim, ó, não é, me entenda, você que vai assistir, eu tenho certeza que você que vai me compreender, você que vai assistir. Não é que não acredite. Mas se eu for procurar hoje em você um perfil de transjeitos masculino, Deus tem feito uma obra linda na sua vida, porque não tem. Amém. Entendeu? Eu acredito muito que você tenha se dedicado, lutado. Tipo, o cara que saiu do homossexualismo, passou muito tempo rebolando igual uma mulher. Então hoje ele. Não vou nem falar rebolando igual uma mulher, mas a mulher tem um jeito dela de andar. Tem muitas que são extravagantes demais. Mas eles estão na igreja hoje, mas ainda tem um pouco do jeito feminino. Então você também luta pra não ter aquela postura masculina. Às vezes quando eu acordo, né? Aí às vezes a gente tem um costume, infelizmente, de já acordar pegando o celular. Aí quando eu acordo, aí quando eu vou... Tá repreendido em nome de Jesus. É, porque antigamente, né, as mulheres falavam pra mim... a gente tinha relação por telefone. Não sei nem se pode falar isso aqui. Vá. A gente tinha relação por telefone e aí, né... Lu, faz aquela voz. Eu, meu amor, eu te amo. E fazia aquela voz... Sua voz antigamente era igual a de hoje, assim? Ou tinha você botar uma voz pesada? Era bem... É? Era. E quando não saía, eu fazia. Eu puxava pra que fosse uma voz de homem. Lu, sua voz é maravilhosa, eu te amo, eu consigo fazer isso com sua voz. Aí hoje quando eu acordo, às vezes assim que eu pego o celular que eu... tá repreendido em nome de... O sangue Desculpa de lhe Jesus perguntar tem que poder. eu vi no seu braço uma tatuagem. Sim, Essa tatuagem tem algum significado, algo Da do minha tipo? mãe. Sua mãe? minha mãe. Aqui é o quê? Aqui é o da pizzaria. Ah, a da logomarca pizzaria. É interessante que eu ia fechar o braço aqui com arco-íris. Tá pago. Sim. E na semana que eu ia fazer, Jesus disse, você não Por vai que fazer. arco-íris? Porque era o movimento LGBT, as 7 cores. E aí eu ia fechar o meu braço. Sim. E aí Jesus disse assim, não, peraí, volte aí, você não vai fazer nada. E aí eu não cheguei a terminar. E aqui seria uma pizza. Sim. Né? Aqui é minha logomarca. Sim. E aí, porque, como eu tô falando pro senhor, Mas é uma mulher aí, né? sou eu. Ah! Eu levei numa gráfica e aí o rapaz fez Sim. o aparelho, eu usava aparelho, meus 2 sinalzinhos. Eu tenho 2 sinalzinhos, é porque a maquiagem... Sinal de quê? Sinal de nascença aqui no braço, minha mãe tinha, meu irmão tinha. Sim. E aí, eu era... Desculpa perguntar, você tá com que idade hoje? É permitido isso? Não vou nem falar no YouTube, é permitido isso, de bom senso, uma mulher poder, não sei. Eu falo assim, questão de que, só pra eu ter mais ou menos uma noção de quanto que você já viveu, Sim. dentro de tudo, você viveu no total quantos anos dentro desse processo do homossexualismo? Dos 14 anos até... Eu tô com 35, vou fazer 35 agora. Dos 14 até os 28, 29. Todo esse período você viveu no homossexualismo? Sim. Eu morava com essa companheira, a gente usava aliança, ia pra casa da família dela, era toda uma rotina mesmo de marido Como e mulher. se fosse marido e mulher. Sim. A Jesus te arrancou desse mundo. Você tinha um vazio. Não foi o que você Sim. falou, mas você ia ver, não sabia o que era. Quando eu acordava de manhã com aquela ressaca e eu dizia, meu Deus, eu não tenho ninguém, eu tô sozinha. Eu era rodeada de amigos, de amigas, mas ao mesmo tempo faltava algo. Tinha algo a ser preenchido, que só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Você já prega hoje? Tô começando. Já dá uma saudação? Devagarzinho. Tem uma passagem bíblica assim que você gosta, bastante, você se identifica? Sim. A passagem de Pedro, a pesca maravilhosa. Eu perdi minha mãe há 6 meses e foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi a minha mãe. Então o grande presente de Deus para você foi você ser o canal que Jesus usou para resgatar sua mãe. Ela preparou meu aniversário todo, dia 8 de setembro. Pode tirar o carregador do meio e botar o seu. Fez uma surpresa linda pra mim e no dia 11 de setembro ela me ligou pedindo um leite que tinha acabado, que ela ia tomar café. E aí eu, na correria do dia a dia,
Não comprei, esqueci. Quando foi à noite, ela me mandou um áudio. Ai, seu leite, eu não quero mais. Minha mãe era, né? Minha mãe era uma benção. E aí, quando foi por volta de 10 horas, eu falei assim, eu vou comprar o leite pra tapear a véia e vou lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha esquecido a chave na pizzaria. E eu chamei, maninha, maninha, maninha. E maninha não saía. E quando eu escalei o portão, minha avó, tem 90 anos, segurando ela no chão. E minha avó, socorro, socorro. E eu fui correndo na pizzaria. Quando eu cheguei na pizzaria, tinha uns amigos, né? Tinha uma pastora lá. E eu falei assim, vamos aqui. E quando eu entrei, ela tava caída no chão. E eu peguei ela assim, a testa dela roxa. E a boca aqui espumando e aqui sangrando. E quando eu virei, o espírito da morte de frente comigo. E eu comecei a guerrear. E eu falei, Jesus, eu não aceito, Jesus. E Jesus falou pra mim, faça o apelo que eu vou levar. E eu guerriei e eu pedi tanto ao Senhor. E o Senhor falou, faça o apelo que eu vou levar. E eu fui até ela e botei a cabeça dela aqui. Você falou da tatuagem. Tem momentos que eu olho pra tatuagem que eu vejo ela aqui. O rostinho dela. E aí eu falei assim, mãe, a senhora quer renovar sua aliança com Jesus? Ela disse, eu quero. E eu falei, repita comigo. E né, falei tudo aquilo e a pastora me ajudou, a pastora Eliane. E no final ela falou assim pra mim, eu quero ser uma mulher de Deus igual a você. E em saber que ela partiu pra glória e ela viu Deus na minha vida. E eu dei esse orgulho pra ela. E ela falou, eu quero falar assim inglês como vocês falam. Que ela não sabia que falar em línguas, né? E ela dizia, eu quero falar inglês assim que nem você. E ela falou, eu quero ser uma mulher de Deus. E ela respirou e o Senhor falou, ainda tem vida aí. E tinha algumas missionárias, tinha algumas pastoras, e nós carregamos ela. E eu fui louvando, de casa até a UPA. E quando eu cheguei na UPA, que os maqueiros vieram, colocou ela, e aí eu fui pro joelho. E veio duas senhorinhas do coque. E começou a interceder por mim. E o médico falou assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Ele, mas continue a orar. E eu clamando ali na UPA de Brotas, clamando. E eu falei, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. E quando veio o assistente social, e eu olhei pro relógio, pastor, era meia-noite. E ali a assistente social falou para mim assim, não tem mais jeito. E a passagem que o Senhor me perguntou é a pesca maravilhosa. Porque Pedro, ele tinha pescado a noite toda. E ele não pescou nada. Só que é no nosso pior dia, é no nosso pior momento que o Senhor ele se revela para nós. Foi no meu pior dia, no meu pior momento, que eu tive a vitória, que foi a alma da minha mãe. Porque Satanás ele não tem o poder de levar a alma de ninguém. E ali eu virei e falei, Jesus, muito obrigado. E a minha primeira pregação foi no sepultamento da minha mãe. Quem esteve lá viu. Eu fui tomada por Deus. Eu não tinha condições de falar nada daquilo. Foi o Espírito Santo de Deus que botou na minha boca. E eu falei, vocês já pediram perdão hoje? Vocês já falaram que ama hoje? Vocês já perdoaram no dia de hoje? Porque aqui agora eu tô olhando pra minha mãe no caixão. Eu não vou dizer mais que eu a amo. Porque ela não vai ouvir. Não vai adiantar. Mas foi naquele pior dia, naquele pior momento da minha vida, que o Senhor se apresentou pra mim. Que o Senhor se mostrou, Ele foi fiel. Porque tem uma promessa sobre a nossa vida. Que a nossa casa, nós, eu, o Senhor, Fabrício, quem está assistindo em casa, a nossa família vai servir ao Senhor. Glória a Deus. E lá no céu tem uma morada nos esperando. A porta é estreita, é estreitíssima. E o Senhor, Ele cumpriu. Porque no último suspiro da minha mãe, ela confessou. Foi uma batalha terrível, os demônios, e ela gofava sangue, espumava, e ela queria falar, e no final ela disse, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. E Pedro, ele voltou com a pesca, ele achou que ali, eu imagino que ele pensou assim, e agora? Eu vou botar o que para comer dentro de casa? Eu vou dar o que de comer aos meus filhos? Eu vou pagar essa frota como? E foi quando o Senhor se apresentou para ele. Às vezes a gente sai atrasado, a gente perde um ônibus, a gente não entende. Às vezes o chefe dá uma suspensão na gente. Às vezes a gente não recebe dinheiro. Ou às vezes a gente está devendo dinheiro, cai na conta, o banco come. A primeira coisa que a gente vai fazer é murmurar.
Então, que através do que eu tô, por misericórdia, passando hoje, eu aprendi que é no pior dia, é no seu pior momento, que Jesus ele se apresenta e diz: eu tô contigo, eu sou contigo. E aí Jesus voltou e falou, Jesus voltou não, perdão. Jesus disse para Pedro: volta e joga a rede do lado direito. E o que me chama a atenção aqui é que a palavra liberada, só que não é a palavra liberada do homem, é a palavra liberada do Senhor. Se Jesus não libera aquela palavra, os pescadores iam dizer: Pedro, vamos voltar de novo, vamos pescar. Ia acontecer alguma coisa? Não ia acontecer nada. Assim como foi comigo, o Senhor disse: faça o apelo que eu vou levar. O Senhor, ele liberou uma palavra para minha vida. E que quando tudo der errado, aquele dia que deu tudo errado na sua vida, lembre de Pedro. Lembre da pesca maravilhosa. É nesse dia que o Senhor ele se apresenta para mim e se apresenta para você. E hoje é a segunda oportunidade que eu tô tendo. Depois que o Senhor levou minha mãe, eu perdi o medo. Porque eu tava recebendo muitos convites, Fabrício mesmo: minha filha, vou te indicar para um centro, vou te indicar para onde? E eu dizia: não. Minha pastora mesmo me incentivava, me incentiva até hoje. E eu dizia não. E depois que eu ganhei a alma da minha mãe para Jesus, eu perdi aquele medo. Eu ainda não sou uma pregadora, eu ainda não sei falar, mas é o Senhor que vai me capacitar. Você é uma ganhadora de almas. É o Senhor que vai me ensinar. E que através da minha mãe, ela me ganhou para Jesus. Foi a vida da minha mãe. E no final, eu poder saber que eu preguei no sepultamento da minha mãe. E eu olhava para ela assim, eu dizia: isso tudo é verdade, Jesus. Isso tudo acontece. E lá atrás, lembra no bar, quando Deus falou que Jó, que ia tirar tudo? E quando pegou o caixão de minha mãe, que começou a botar, e eu tinha umas levitas amigas minhas lá, e eu falei: vocês conseguem louvar? E elas falaram: consigo, a gente consegue. E eu louvava ao Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o que foi mais gratificante, foi quando ela virou para mim, Fabrício, e ela disse: eu quero ser uma mulher de Deus igual a você. A quem eu metia a vergonha, que todos lá não acreditavam, e dizia: ah, Kátia, sua filha é sapatona. Sua filha, quando Vitória ganha do Bahia, teve uma época, né, para descontrair. Foram 10 anos a gente ganhando tudo. Eu ficava no chão com a bandeira do Vitória e era ela que me pegava. E ela orava por mim. Ela estava na presença nessa época. E ela dizia: Jesus, liberta minha filha. Eu ouvia, eu lembrava. E ela não deixava de acreditar, mesmo ela fora da presença. E eu falei: Jesus, eu quero um presente espiritual. Eu não quero nada material, porque Jesus me quebrou e me refez, e hoje eu não ligo para nada mais. E Jesus me deu a salvação da minha mãe. E o sepultamento dela foi dia 13 de setembro. E dia 13 de setembro de 2 anos atrás, eu estava sendo batizada nas águas. E dia 13 de setembro o Senhor me libertou do cigarro. Porque eu fiquei 2 anos, irmão. 2 anos para quem tá em casa. Eu ia pra vigília, eu ia pra culto, eu abria propósito e eu não largava o cigarro. E eu dizia: Jesus, o porquê? E eu lembrei daquela mulher que importunava o juiz todos os dias. E o Senhor disse: se não perseverar, não tem vitória. E tinha pastores que passavam por mim e falavam assim: se eu fosse os seus pastores, você já tinha largado o cigarro. Vocês são Jesus? E a minha pastora, ela confiou em mim, o meu pastor. E no dia do batismo eu queria que o Senhor me desse o dom de falar em línguas. E eu fiz propósito, eu pedi, eu falei: todo mundo fala, porque eu não falo em línguas. E quando eu desci as águas que eu subi, eu falei: ah, nada mudou. E quando eu tomei a minha primeira santa ceia, eu me arrependi de todos os casamentos que eu acabei.
Eu me arrependi de tudo que eu fiz contra a minha mãe. E o evangelho é renúncia e arrependimento. Se não tiver renúncia e não tiver arrependimento, não é o seu pastor que vai te libertar, não é o seu amigo que vai te libertar, não é o seu vizinho que vai te libertar, não é você ir pro culto de manhã, de tarde e de noite que vai te libertar. Que vai te libertar é Jesus. Mas para Jesus te libertar, tem que ter o arrependimento. E se não tiver a renúncia, não vai vir o arrependimento. Então essa palavra, ela mexe muito comigo. A pesca maravilhosa é no seu pior dia, é no seu pior momento, que Jesus, ele tá ali do seu lado ali, ó, seguro em você. E você não tá nem percebendo, mas ele tá ali. E eu falava, mãe, quando eu for pregar a primeira vez, eu quero a senhora na primeira cadeira. E ela dizia, eu vou. E ela tava curiosa, sabe? E ela me perguntava as passagens, e minha avó fala, você pregava, Luciana, pra sua mãe? E ela falou, mas Luciana, como é que pode uma mulher sofrer 12 anos? 12 anos aquela hemorragia e Jesus não podia curar? Eu dizia, podia, mãe. Mas ela não estava indo na pessoa certa. E os últimos meses foi algo assim que Jesus fez, sabe? Jesus aposentou minha mãe. A gente conseguiu, né, comprar os móveis de dentro de casa. A gente ia algumas vezes para a igreja. Minha mãe era universal, né? Um amor pela Universal. E a gente ia junto. A gente fez muita coisa junto, sabe, pastor? E ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E hoje eu digo ao Senhor que não é fácil. Porque quando eu tô tendo essas oportunidades aqui, assim, pegar o microfone, porque isso aqui a gente pode edificar. Se a gente diz uma palavra errada, a gente pode matar. E eu tenho muito medo, sabe? E quando eu pego isso aqui, eu lembro da minha mãe. Porque o Senhor falava pra mim lá atrás que através do meu testemunho, da minha vida, eu ia ganhar almas, e eu não sabia que era pra hoje aqui, pra esse momento. E no final, quando ela diz, isso não sai da minha mente, ela diz, eu quero ser uma mulher de Deus como você. Então eu não tenho que provar mais nada pra ninguém. Eu quero o meu varão, eu quero. Vou voltar aqui, eu creio, pra dizer, ó, pastor, meu varão, tô grávida, meus filhos. E glorificar o nome de Jesus, perdoe pelo choro, pelas lágrimas. Eu não tenho mais, não tenho mais condição de levar mais nada à frente aqui agora, não. Eu tava uma vez aqui, no dia que eu fiz o podcast com o Fabrício, ele falou algo muito importante. Ele disse que o testemunho dele não pode fazer nada sem a palavra. E a gente estava só falando sobre o testemunho dela, e ela foi tomada agora numa palavra poderosa, Bíblia. E eu tenho certeza, em Cristo Jesus, alguém vai ser alcançado. Alguém vai ser alcançado. Sabe por que esse dia foi um dia de mudança para a sua vida? Essa passagem é de Lucas capítulo 5, os versículos 5, 6 e 7. Diz que a rede estava se rompendo. Com o rompimento da rede é natural a perca de alguns peixes. E a Bíblia diz que ele deu um sinal para os seus amigos que estavam ali para vir ajudar pela quantidade de peixe que eles estavam. E a Bíblia diz que quase o barco afunda. Imagine só, o texto diz que a rede estava se rasgando. A rede se rasgando, havendo a perca de alguns peixes, algumas percas. Talvez até um peixe que Pedro não queria perder, mas ele teve que perder durante aquela pescaria. E ele perdendo alguns peixes, mas mesmo assim a quantidade foi grande a ponto de quase o barco afundar. Sim. Se ele está tendo algumas percas na sua pescaria e quase seu barco afunda, isso me faz entender que se ele não tivesse perdido nada, o seu barco afundaria. Porque as percas fazem parte da história de quem o barco ainda está de pé. Amém. Você não é quem você é hoje pelo dia das suas grandes vitórias. Você pensa como você pensa hoje pelo dia de grandes percas. Eu não vou falar pelo dia de derrotas, não. Pelo dia das percas. Porque ninguém amadurece subindo em um pódio. Ninguém amadurece no dia de uma grande vitória.
a gente amadurece no dia de algumas percas. E as percas são necessárias para a gente não afundar. Eu tenho certeza que você teve que perder muita amizade. Perder no sentido de se afastar, de evitar. Você teve que perder, porque se todas as amizades que a gente quiser colocar dentro do nosso barco, ele não suporta, ele afunda. Então, para o nosso barco não afundar, é necessário algumas percas. E eu acredito que essas percas são necessárias. O próprio Jesus, ele disse: aquele que não perder a sua vida por amor a mim, não herdará o reino dos céus. Então, viver a eternidade com Cristo é viver uma vida de percas nessa terra. E eu sou feliz porque você perdeu em vida a alma, a vida, o suspiro da sua mãe. Mas Jesus ganhou mais uma alma no céu. Então, o que importa não são o fato das percas, mas o resultado dessas percas. E você hoje, eu sou Fabrício, eu não tenho... Jesus me aceitou, eu tinha 3 anos de idade, eu sempre fui assim, quietinho. Isso não diferencia nenhum de nós. Eu acredito que cada um da gente, Fabrício, eu e você, enfrentamos no outrora o que enfrentamos. Eu não enfrentei muita coisa, mas enfrentamos por um propósito de Deus para hoje a gente ser um canal de vidas. Sim. Eu acho que Jesus até permitiu você enfrentar tudo que você viveu, que você enfrentou, para hoje você ser um canal. Porque a palavra vai ganhar a alma, mas eu acredito que o seu testemunho pode chamar a atenção dessa pessoa. Sim. E depois que essa pessoa teve a sua atenção tomada, Jesus faz o que fez agora, te usou com a palavra, e eu acredito que grande vai ser a pescaria. Amém. 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 Gente, esse bate-papo aqui foi com a Luciana Lopo, tá certo? Eu quero muito, tô sendo sincero, eu quero muito que você retorne aqui outra vez. Como você falou, e se daqui até lá Jesus não arrebatar a igreja ainda, eu quero trazer aqui você de volta. Você quando você tiver grávida, quando você tiver com seu varão, quando você tiver com o bebê, que Deus permita nessa forma de comunhão que esse simples estúdio seja um caminho de roça para todos nós. Amém. 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 Foi um prazer. Você quer fazer algum agradecimento pra gente encerrar? Fica à vontade. Agradecer mais uma vez a Fabrício, que foi o canal de bênção, meu pai, né? Me ajudou, me ajuda sempre. A você, Amém. Porque às vezes o que o Senhor tem falado muito comigo é da menina de Naamã. Quem tá do meu lado, minhas amigas, sabem. A menina de Naamã é algo lindo na minha vida, porque Naamã, né, todo mundo sabe, era bambambam, tudo. E uma menina, a menina, ela não tinha nome, ela não tinha status, ela não era conhecida. Mas ela tinha intimidade com o Senhor. Ela era uma menina de oração. E a Bíblia não fala, mas aquela menina era uma missionária. Eu acredito. E a primeira missão, eu fui pesquisar, né? A primeira missão foi aquela menina, foi a missionária que estava na frente, que foi escalada. E assim, agradecer muito ao Senhor, porque eu sou uma anônima. 4 anos de ministério. Estou começando agora a levar a palavra, a dar saudação. E o Senhor abrir as portas. Amém. Né? Agradeço muito, muito, muito. Já quero te convidar para ir lá na pizzaria. Vamos sim. Foi aniversário de um obreiro lá da igreja. Aí fez aquela reunião, né, com os obreiros. E teve buffet livre com rodízio de pizza. Rapaz, elas quase não fossem no buffet livre. Só comendo pizza. Mas eu gosto de pizza. Eu só sou fraco de pizza. 2, 3 pedaços para mim. Com Coca-Cola ou Pepsi. É o suficiente. Você falou sobre a menina de Naamã. Qual era, vamos dizer assim, o cargo da menina dentro da casa de Naamã? A menina era escrava. Qual era a doença de Naamã? A lepra. Lepra. Se Naamã chega de uma guerra, do trabalho, com a sua roupa toda suja de lepra. Lepra é contagiosa, sim ou não? Sim. Aquela menina poderia chegar e falar assim, eu não vou lavar não. Ela não tinha como falar isso. Ela era escrava, ela era obrigada a trabalhar na casa de Naamã. Ela, né? Ela era uma escrava. Agora, se ela é obrigada a lavar roupa de Naamã, e Naamã tem lepra, a lepra é contagiosa, por que quando ela lava a roupa de Naamã, a lepra de Naamã não pega nela? Porque ela é de Israel. E quem é de Israel não se contamina com as coisas do mundo. Glória a Deus. Amém. Agora, você sabe o que é o mais interessante? Não é nem que ela não pegou a lepra de Naamã. O lindo da história é porque o espírito que estava nela convenceu a Naamã que ele precisava de uma ajuda. A intimidade. Então assim, nós não nos contaminamos com as coisas do mundo, mas o Espírito que está em nós,
ele vai alcançar as pessoas que lá estão. Luciana, foi um prazer te receber aqui. Que Deus em Cristo nos Amém, abençoe. amém, Tá pai. certo? Obrigada. Um abraço.